Existe uma mulher neste momento que está diante de Deus em uma posição que o mundo não entende, que a sociedade julga, que até mesmo a igreja muitas vezes interpreta erroneamente. É a mulher que dorme sem marido, não por rebeldia, não por orgulho, não por amargura, mas por obediência a um chamado que ela mesma ainda está aprendendo a compreender. E quero te dizer algo com autoridade profética. Deus tem um propósito sobrenatural para essa mulher. Um propósito que transcende toda a lógica humana, que desafia toda expectativa cultural, que quebra todo padrão religioso estabelecido. Você já parou para pensar por que o inimigo tem investido tanto esforço em fazer a mulher solteira, viúva ou separada sentir-se incompleta? Por que existe uma pressão tão grande, tão constante, tão sufocante sobre ela para que busque a qualquer custo uma companhia? Porque o diabo sabe algo que a igreja esqueceu. Uma mulher consagrada a Deus, que dorme sem marido, mas acorda com o Espírito Santo, é uma ameaça ao reino das trevas. Ela é perigosa. Ela é incontrolável pelos padrões humanos. Ela tem acesso a uma dimensão de intimidade com Deus que poucos alcançam. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 34, Paulo revela algo extraordinário sob inspiração divina. Ele diz: a mulher não casada cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, de como há de agradar ao marido. Você está ouvindo isso? Não é condenação ao casamento, é revelação de um propósito específico. É a declaração de que existe uma unção, uma capacidade, uma disponibilidade sobrenatural na mulher que não está dividida entre cuidar de um lar e buscar a face de Deus. Mas o que o mundo fez com essa verdade? Transformou a mulher sem marido em motivo de pena, em objeto de consolo, em alguém que precisa ser resgatada da sua condição. E a própria mulher começou a acreditar nessa mentira. Ela começou a se ver como alguém em estado de espera, como alguém incompleta, como alguém que está vivendo uma vida de segunda categoria, até que finalmente chegue aquele que vai lhe dar valor. Escute minha voz profética hoje. Essa é uma das maiores mentiras que o inferno plantou na mente da mulher de Deus. Você não está esperando ninguém para começar a viver seu propósito. Você não está incompleta porque dorme sozinha. Você não está em um limbo espiritual, aguardando que alguém apareça para validar sua existência. Pelo contrário, você está em uma posição estratégica que Deus mesmo preparou, onde Ele pode usá-la de maneiras que uma mulher dividida não pode ser usada. Pense comigo. Quem estava aos pés da cruz quando Jesus morreu? Eram mulheres. Mulheres que não fugiram. Mulheres que não negaram. Mulheres que permaneceram quando todos os discípulos homens desapareceram no medo. E dessas mulheres, muitas não tinham marido naquele momento. Elas tinham algo mais precioso. Tinham Jesus. Tinham uma lealdade que não dependia de aprovação social. Tinham uma coragem que nascia da intimidade com Deus, não da validação humana. E quando Jesus ressuscitou, quem Ele escolheu para ser a primeira testemunha? Maria Madalena, uma mulher que o mundo conhecia pela sua história de libertação. Uma mulher que não tinha marido, uma mulher que a sociedade poderia facilmente desqualificar. Mas Jesus não a desqualificou. Jesus a escolheu. Jesus lhe deu o maior privilégio que alguém poderia ter: ser a primeira a anunciar que Ele havia vencido a morte. Você entende o que isso significa? Jesus estava estabelecendo um padrão profético. Ele estava declarando que a mulher consagrada, a mulher que o busca, a mulher que não se deixa definir pela ausência de um marido, mas pela presença do Espírito Santo, essa mulher tem uma autoridade espiritual tremenda. Essa mulher pode ver coisas que outros não veem.
Essa mulher pode ouvir coisas que outros não ouvem. Essa mulher pode anunciar verdades que transformam nações. Mas veja o que aconteceu. Quando Maria chegou com a notícia da ressurreição, os discípulos não acreditaram. Lucas capítulo 24, versículo 11 diz: "E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram." O testemunho de uma mulher foi considerado delírio, foi desqualificado, foi rejeitado. E isso não foi apenas um evento histórico, é uma realidade que se repete em cada geração. A mulher de Deus recebe revelação, mas o sistema religioso diz: são apenas emoções, são apenas impressões. Você está exagerando. Quantas vezes você recebeu uma palavra profética, uma direção clara do Espírito Santo, mas não falou porque sabia que iam dizer que você estava emocionada demais? Quantas vezes Deus te mostrou algo, mas você guardou para si porque tinha medo de ser chamada de louca, de ser taxada de presunçosa, de ser acusada de estar se achando especial? Hoje eu profetizo sobre sua vida. Chegou a hora de quebrar o silêncio imposto. Chegou a hora de abrir a boca com a palavra que Deus colocou dentro de você. Chegou a hora de você entender que a opinião de quem não tem intimidade com Deus não pode determinar o que você vai fazer com o que Deus te revelou. A mulher que dorme sem marido não está dormindo sozinha. Ela dorme sob a cobertura do Altíssimo. Ela descansa à sombra do Onipotente. E quando ela acorda, acorda com visões, com sonhos, com revelações que Deus deposita naqueles que estão disponíveis para Ele. O Salmo 91 começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você captou isso? O descanso não vem da presença de um marido. O descanso vem de habitar no esconderijo de Deus. E quando você habita nesse lugar de intimidade, algo sobrenatural acontece. Você para de buscar nos seres humanos o que só Deus pode dar. Você para de tentar arrancar validação de pessoas que elas mesmas estão vazias. Você para de se contentar com migalhas de atenção e começa a se alimentar do pão que desce do céu. E aí, quando você está saciada de Deus, quando você está completa nele, quando você não precisa de ninguém para te fazer sentir importante, aí sim você se torna perigosa para o inferno. Porque uma mulher desesperada é manipulável. Uma mulher carente aceita qualquer coisa. Uma mulher que se sente incompleta se submete a relacionamentos que a destroem. Mas uma mulher que sabe quem ela é em Deus, que conhece seu valor, que entende seu chamado, essa mulher não se vende barato. Essa mulher não aceita qualquer proposta. Essa mulher não dança conforme a música do mundo. E é exatamente por isso que o inimigo trabalha tanto para fazer você se sentir solitária. Ele sabe que se você descobrir a plenitude que existe em estar sozinha com Deus, você nunca mais vai aceitar as imitações baratas que ele oferece. Ele sabe que se você experimentar a alegria de servir a Deus sem distrações, você nunca mais vai trocar isso por uma companhia que te afasta do altar. Vamos mais fundo nessa revelação. Existe uma diferença enorme entre estar sozinha e estar solitária. Estar sozinha é uma condição física. Estar solitária é um estado emocional. E muitas mulheres casadas estão profundamente solitárias, enquanto muitas mulheres sem marido estão completamente realizadas. Por quê? Porque realização não vem de ter alguém ao seu lado na cama. Realização vem de ter propósito, de ter identidade, de ter a certeza de que você está exatamente onde Deus te quer. Olhe para Ana no templo. Lucas capítulo 2 descreve uma mulher que havia sido casada apenas 7 anos antes de ficar viúva. E ela passou décadas servindo a Deus no templo, jejuando, orando, profetizando. Ela não estava em casa lamentando sua viuvez. Ela não estava nas sinagogas mendigando pena. Ela estava no lugar de adoração,
fazendo aquilo para o qual Deus a havia separado. E quando Jesus nasceu, quando Maria e José levaram o menino ao templo, quem estava lá para reconhecer o Messias? Ana, a viúva profetisa, a mulher que não tinha marido, mas tinha revelação. Você percebe o padrão? Deus escolhe essas mulheres para momentos proféticos decisivos. Não é coincidência, não é sorte, é estratégia divina, é escolha soberana. Porque essas mulheres desenvolveram um nível de sensibilidade espiritual, de discernimento, de conexão com o Espírito Santo, que não pode ser alcançado quando você está dividida entre muitas preocupações. E Paulo não estava inventando isso. Ele estava revelando algo que já existia desde o Antigo Testamento. Olhe para Débora. Juízes, capítulo 4, nos mostra uma mulher que era juíza em Israel. Ela julgava o povo sob a palmeira. Os homens vinham até ela buscando sabedoria, buscando direção, buscando resolução de conflitos. E quando Israel precisou ir para a guerra, Baraque disse que só iria se Débora fosse com ele. Um general dizendo que só iria para a batalha se uma mulher fosse junto. O que Débora tinha que os outros não tinham? Ela tinha uma palavra profética clara. Ela tinha autoridade espiritual. Ela tinha a presença de Deus de tal forma que os homens reconheciam. Sem essa mulher, não vencemos. E Deus usou Débora não apenas para liderar Israel, mas para confrontar a covardia masculina daquela geração. Ele usou uma mulher para envergonhar os homens que deveriam estar lutando, mas estavam escondidos. E aqui está outra verdade que precisa ser dita. Deus usa a mulher sem marido para confrontar sistemas que falharam. Quando os líderes estabelecidos não estão cumprindo seu papel, Deus levanta a mulher que todo mundo subestimou. Quando os homens que deveriam estar na brecha estão ausentes, Deus convoca a mulher que passou anos sendo ignorada. Quando a estrutura religiosa está falida, Deus usa a voz feminina para trazer reforma. Isso ameaça? Claro que ameaça. Ameaça todo homem que acha que liderança é questão de gênero e não de unção. Ameaça toda estrutura que se acostumou a silenciar metade do exército de Deus. Ameaça todo sistema que transformou a mulher em decoração da igreja, em vez de reconhecê-la como guerreira do reino. Mas escute, a unção na sua vida não precisa da aprovação de quem não entende seu chamado. O propósito de Deus sobre você não depende de permissão humana. E se Deus te levantou, se Deus te ungiu, se Deus te deu uma palavra, você não precisa esperar que os homens abram a porta. Deus mesmo vai abrir portas que ninguém pode fechar. Agora, deixe-me trazer uma correção necessária. Isso não significa que você deve viver com amargura contra os homens. Isso não significa que você deve desenvolver um espírito de independência arrogante. Isso não significa que casamento é inferior ou desnecessário. Não. Casamento é honroso, é santo, é um presente de Deus. Mas o que estou dizendo é que sua vida não pode ficar em pausa até que ele aconteça. Seu propósito não pode ser adiado porque você ainda não encontrou aquele que vai dividir sua vida com você. E aqui está uma revelação que vai libertar muitas. Talvez Deus nunca tenha planejado o casamento para você nesta temporada. Talvez essa espera que você chama de atraso seja, na verdade, o tempo perfeito de Deus. Talvez o que você vê como rejeição seja, na verdade, proteção divina. Talvez todos aqueles relacionamentos que não deram certo não foram falhas, mas intervenções sobrenaturais de um Deus que te ama tanto que Ele mesmo fechou portas que teriam te destruído. Pense nisso. Quantos relacionamentos você forçou porque estava com medo de ficar sozinha? Quantas vezes você ignorou sinais vermelhos gritantes porque estava desesperada por companhia? Quantas vezes você se contentou com menos do que merecia porque achou que era melhor ter alguém imperfeito do que não ter ninguém? E Deus, na sua misericórdia infinita, sabotou tudo isso.
Ele fechou portas. Ele criou circunstâncias. Ele mudou corações. Não para te fazer sofrer, mas para te salvar. Não para te punir, mas para te preservar. Porque ele tinha algo melhor reservado. Ele tinha um propósito que seria destruído se você tivesse insistido naquilo que não era da vontade dele. Isaías, capítulo 54, versículo 5, diz algo revolucionário. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Leia isso de novo. O teu Criador é o teu marido. Não diz que vai ser. Não diz que será quando você encontrar alguém. Diz que é presente, agora, neste momento. Isso significa que toda necessidade emocional que você tem, Deus pode suprir. Toda carência de ser amada, Deus pode preencher. Toda falta que você sente, Deus pode satisfazer. Você não está incompleta. Você está completa nele. E quando você entende isso, quando você realmente absorve essa verdade, sua vida muda completamente, porque aí você para de buscar nos homens o que só Deus pode dar. Você para de colocar expectativas impossíveis sobre relacionamentos humanos. Você para de transformar pessoas em ídolos, esperando que elas façam por você aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. E quando você para de fazer isso, quando você volta sua dependência total para Deus, aí sim você se torna uma candidata saudável para um relacionamento verdadeiro. Porque o maior perigo não é ficar solteira. O maior perigo é entrar em um relacionamento vazio de Deus. O maior erro não é dormir sozinha. O maior erro é dormir ao lado de alguém e ainda assim estar espiritualmente morta. O maior problema não é a ausência de um marido. O maior problema é a presença de um homem errado que te afasta do altar, que te impede de orar, que te distrai do seu chamado, que te faz escolher entre ele e Deus. E quando você tem clareza disso, quando você realmente entende isso, sua forma de orar muda. Você para de suplicar, Deus, me dá um marido, e começa a declarar, Deus, eu confio no teu tempo. Se for da tua vontade me casar, que seja com alguém que me aproxime de ti, não que me afaste, que seja alguém que entenda meu chamado, não que tente sufocá-lo. Que seja alguém que sirva ao teu propósito na minha vida, não que se torne um obstáculo. Isso é maturidade espiritual. Isso é sabedoria profética. Isso é uma mulher que saiu da mentalidade de carência e entrou na mentalidade de reino. Agora, quero que você entenda algo que vai revolucionar sua perspectiva. Existe uma guerra espiritual específica contra a mulher que dorme sem marido. Não é uma guerra física, é uma guerra de narrativas. É uma batalha pela sua mente. É um ataque sistemático contra a sua identidade. O inimigo sabe que se ele conseguir fazer você se sentir envergonhada da sua condição, ele te neutraliza. Se ele conseguir plantar em você a ideia de que você é menos importante porque não tem um homem ao seu lado, ele te paralisa. Se ele conseguir convencê-la de que você está perdendo tempo, ele te tira do propósito para o qual Deus te chamou. E como ele faz isso? Através de 3 armas principais. Primeira arma, comparação. Ele coloca você olhando para outras mulheres que estão casadas, que têm filhos, que têm uma família estabelecida. E ele sussurra no seu ouvido, olha o que você não tem. Olha o que você está perdendo. Todo mundo já avançou e você está parada. Mas isso é mentira. Comparação nunca é da vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12, diz que não é sábio nos comparar com outros. Por quê? Porque cada pessoa tem um chamado diferente, um tempo diferente, um propósito diferente. O que Deus está fazendo na vida dela não tem nada a ver com o que Ele está fazendo na sua. E quando você se compara, você desonra o plano específico que Deus desenhou para você. Segunda arma do inimigo, pressa. Ele tenta te fazer acelerar o relógio de Deus. Ele planta ansiedade.
Ele cria urgência artificial. Ele faz você pensar: meu tempo está acabando, já passei dos 30, já passei dos 40, logo não vai mais haver chance. E movida por essa pressa, você começa a fazer escolhas desesperadas. Você aceita qualquer proposta, você se relaciona com qualquer um. Você abre mão dos seus valores porque está com medo de perder o prazo. Mas escute bem, Deus não tem pressa. Sara teve um filho aos 90 anos. Elizabeth engravidou quando já era idosa. Deus não está limitado pelo seu relógio biológico. Deus não está preocupado com suas estatísticas. Deus está comprometido com o seu propósito. E se faz parte desse propósito você casar e ter filhos, isso vai acontecer no tempo certo, da forma certa, com a pessoa certa. Mas se não faz parte, você não vai viver uma vida de segunda categoria. Você vai viver uma vida diferente, igualmente importante, igualmente valiosa, igualmente abençoada. Terceira arma do inimigo: rejeição. Ele usa cada relacionamento que não deu certo para te convencer de que o problema é você. Ele pega cada decepção amorosa e transforma em evidência de que você não é digna de ser amada. Ele distorce cada término para fazer você acreditar que há algo errado com você, que você não é suficiente, que você nunca vai ser escolhida. E muitas mulheres carregam essa ferida de rejeição por anos. Elas entram em novos relacionamentos ainda sangrando de feridas antigas. Elas se relacionam não por amor, mas por medo de confirmar que realmente não são desejáveis. Elas aceitam migalhas porque acreditaram na mentira de que não merecem o banquete. Hoje eu quebro essa maldição sobre sua vida. Em nome de Jesus, eu decreto que toda palavra de rejeição que foi falada sobre você cai por terra agora. Todo sentimento de inadequação, toda crença de que você não é suficiente, toda mentira de que você não tem valor, eu ordeno que se quebre agora mesmo. Você não foi rejeitada, você foi protegida, você não perdeu. Você escapou. Aquilo que você chama de fracasso foi, na verdade, livramento divino. E quando você entende isso, quando essa revelação penetra no seu espírito, você para de viver na defensiva. Você para de tentar provar seu valor para pessoas que não têm capacidade de reconhecê-lo. Você para de se diminuir para caber em espaços que Deus nunca planejou para você ocupar. Porque veja bem, seu valor não foi determinado por quem te escolheu ou deixou de te escolher. Seu valor foi estabelecido no Calvário. Jesus pagou um preço alto demais por você. Ele derramou seu sangue, ele carregou seus pecados, ele morreu sua morte e 3 dias depois ele ressuscitou trazendo você junto. Isso é o que define seu valor, não a opinião de um homem. Não a aceitação de uma sociedade, não o padrão de uma cultura. O sangue de Jesus. Esse é seu certificado de valor. Agora vamos olhar para outra dimensão desse propósito sobrenatural. A mulher que dorme sem marido tem uma vantagem estratégica no mundo espiritual. Ela pode orar sem interrupção. Ela pode jejuar sem ter que negociar com ninguém. Ela pode buscar a face de Deus a qualquer hora, sem precisar considerar o cronograma de outra pessoa. E isso pode parecer pequeno, mas não é. No mundo espiritual, isso é poder, porque batalhas são vencidas no secreto. Territórios são conquistados na madrugada. Filhos são libertos quando a mãe se levanta às 3 da manhã para clamar. Cidades são transformadas quando mulheres consagradas intercedem sem parar. E quem pode fazer isso melhor? A mulher que não tem que preparar café da manhã para um marido. A mulher que não tem que esperar alguém dormir para poder orar em voz alta. A mulher que não precisa pedir permissão para jejuar 3 dias. A mulher que tem total liberdade para dizer: essa semana eu vou buscar a Deus intensamente, sem nada me distrair. Isso é o que Paulo estava dizendo em 1 Coríntios 7. Não era menosprezo ao casamento.
era reconhecimento de uma realidade espiritual. Há coisas que só podem ser feitas quando você está totalmente disponível para Deus. Há níveis de intimidade que só são alcançados quando não há competição pela sua atenção. Há revelações que só são recebidas quando você pode ficar horas, dias, semanas, buscando sem ser interrompida. E isso traz uma responsabilidade tremenda. Se Deus te deu essa liberdade, essa disponibilidade, essa ausência de distrações legítimas, então o que você está fazendo com isso? Está usando esse tempo para buscar a face dele? Ou está desperdiçando em autopiedade, em lamentos, em tentar forçar relacionamentos que Deus não autorizou? Porque uma coisa é você estar sozinha por circunstâncias que você não escolheu. Outra coisa é você transformar essa condição em um altar de adoração. Uma coisa é você sofrer pela ausência de um marido. Outra coisa é você descobrir a presença de Deus de forma tão intensa que a ausência humana deixa de ser um problema. E eu conheço mulheres assim. Conheço viúvas que, em vez de se afundar em depressão, se tornaram guerreiras de oração que sustentam igrejas inteiras. Conheço solteiras que, em vez de viver frustradas, estão levantando projetos sociais que transformam comunidades. Conheço separadas que, em vez de amargurar, estão criando filhos na presença de Deus e vendo uma geração ser levantada em santidade. Essas mulheres entenderam o segredo. Elas descobriram que Deus não desperdiça nada. Cada temporada tem um propósito. E a temporada de estar sem marido não é uma maldição, não é um castigo, não é um período de espera vazio. É uma oportunidade única de desenvolver uma intimidade com Deus que será a base para tudo que vier depois. Porque veja, se você um dia casar, você vai entrar nesse casamento completa em Deus, não buscando no marido o que só Deus pode dar. Você vai ser uma bênção para ele, não um fardo emocional. Você vai somar, não sugar. Você vai edificar, não destruir com inseguranças e carências. E se Deus não te chamar para casar, você não vai viver uma vida frustrada, sentindo-se menos importante e invejando as outras. Você vai viver plena, realizada, impactando o reino de formas que uma mulher casada não poderia. Você vai ter histórias de intervenção divina que vão inspirar gerações. Você vai deixar um legado que não depende de ter fundado uma família biológica, mas de ter gerado filhos espirituais, de ter mudado vidas, de ter sido instrumento de Deus para milagres que ninguém vai esquecer. Vamos agora entrar em um território que precisa ser explorado com delicadeza, mas com verdade. A batalha sexual que a mulher sem marido enfrenta. Porque seria desonesto da minha parte falar sobre esse tema e fingir que essa não é uma realidade. Seria irresponsável trazer uma mensagem profética e ignorar uma das maiores lutas que essas mulheres enfrentam. Você vive em um mundo hipersexualizado. Um mundo que te bombardeia com imagens, com estímulos, com mensagens que dizem que sexo é apenas uma necessidade física que pode ser satisfeita com qualquer um, a qualquer momento. E ao mesmo tempo, você está dentro de uma igreja que muitas vezes não sabe como abordar esse assunto com maturidade. Então ou fica em silêncio ou te condena por ter desejos que Deus mesmo colocou em você. Então você fica presa no meio. O mundo te chama de reprimida porque você não vive segundo os instintos. A igreja te faz sentir culpada por admitir que a batalha existe. E você, sozinha no seu quarto, lida com uma guerra que ninguém quer conversar sobre. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 diz: fujam da imoralidade sexual. Não diz: repreenda a imoralidade sexual. Não diz: negocie com a imoralidade sexual. Diz: fuja. Por quê? Porque Paulo sabia que essa não é uma batalha que se vence ficando perto da tentação. Essa é uma batalha que se vence com distância radical.
Mas fugir não significa apenas evitar situações físicas. Fugir significa também controlar o que você assiste, o que você lê, com quem você conversa, que tipo de música você escuta, que ambientes você frequenta. Porque seu corpo não vive isolado da sua mente. O que entra pelos seus olhos e ouvidos alimenta desejos. O que você consome culturalmente afeta sua capacidade de viver em santidade. E aqui está uma verdade dura. Você não pode viver uma vida de consagração se você está consumindo o mesmo conteúdo que o mundo consome. Você não pode cultivar pureza se você assiste filmes que normalizam fornicação. Você não pode manter santidade se suas conversas estão cheias de insinuações, de piadas sexuais, de conversas que acendem fogo em vez de apagar. Isso parece legalismo? Não é. É sabedoria. É entender como você foi criada. Deus te fez com desejos legítimos que, no contexto certo, são santos e bonitos. Mas fora do contexto do casamento, esses desejos se tornam uma porta aberta para a destruição. E o inimigo sabe disso. Por isso ele investe tanto em fazer você ceder, mesmo que seja só um pouco, mesmo que seja só dessa vez. Mas não existe só um pouco em pecado sexual. Não existe só dessa vez em compromisso com a carne. Porque cada vez que você cede, você fortalece uma cadeia. Cada vez que você racionaliza, você enfraquece sua resistência. Cada vez que você diz não faz mal, você apaga um pouco mais a sensibilidade do Espírito Santo dentro de você. E eu sei que é difícil. Eu sei que há noites em que a solidão pesa, em que o corpo grita, em que você se pergunta se Deus realmente se importa, se vale a pena continuar pura quando parece que todo mundo ao seu redor está vivendo como quer sem consequências. Mas escute, as consequências virão. Talvez não imediatamente, mas virão. Porque Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos alerta. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. E colher não é apenas sofrer castigo. Colher é também perder acesso, é perder unção, é perder aquela sensibilidade espiritual que te fazia discernir a voz de Deus, é perder aquela alegria da presença dele. É acordar e perceber que você está orando, mas não sente nada, está lendo a Bíblia, mas as palavras parecem mortas, está na igreja, mas tudo parece rotina. Porque pecado sexual faz algo específico, ele profana o templo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, pergunta: vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Seu corpo não é apenas seu. Seu corpo é morada de Deus. E quando você usa esse corpo de forma profana, você não está apenas desrespeitando a si mesma. Você está desrespeitando a presença divina que habita em você. Isso deveria trazer tremor. Isso deveria produzir reverência. Isso deveria fazer você pensar 2, 3, 10 vezes antes de ceder. Porque o que está em jogo não é apenas sua reputação, não é apenas sua saúde, não é apenas seu futuro casamento. O que está em jogo é sua comunhão com o Deus vivo. Mas aqui está a boa notícia. Você não está sozinha nessa batalha. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em tudo, mas sem pecar. Jesus entende. Ele sabe o que é enfrentar tentação. Ele sabe o que é sentir a pressão. Ele sabe o que é a batalha. E ele não te condena quando você clama por ajuda. Ele te fortalece. Ele te capacita. Ele te dá graça para vencer. Mas você precisa ser honesta com ele. Você precisa parar de fingir que está bem quando não está. Você precisa abrir o jogo e dizer: Senhor,
eu estou lutando, eu estou sendo tentada, eu preciso da tua força porque a minha não é suficiente. E quando você faz isso, quando você se humilha diante dele, ele derrama graça sobre você. Não graça para continuar pecando, graça para vencer. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba é achar que você consegue vencer sozinha. A soberba é tentar impressionar a Deus com sua força. A humildade é reconhecer sua fraqueza e depender totalmente dele. E é na humildade que a graça flui. É na dependência que o poder se manifesta. E deixe-me dizer mais uma coisa sobre essa batalha. Ela não define você. Você não é suas tentações. Você não é suas lutas. Você não é os pensamentos que passam pela sua mente. Você é filha de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você é herdeira do reino. E essa identidade é mais forte do que qualquer desejo da carne. Mas você precisa alimentar sua identidade. Você precisa lembrar-se diariamente de quem você é. Você precisa declarar sobre si mesma as verdades de Deus, não as mentiras do inimigo. Porque a batalha não é apenas contra a tentação externa. A batalha é também contra a narrativa interna que diz que você é fraca, que você sempre vai ceder, que você nunca vai conseguir viver em santidade. Romanos capítulo 6, versículo 11 diz: Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerem-se. Isso é uma decisão mental. É uma escolha de identidade. É você dizendo: eu não sou mais escrava do pecado. Eu morri com Cristo. Aquela mulher velha que vivia segundo a carne, ela foi crucificada. Agora quem vive em mim é uma nova criatura capacitada pelo Espírito Santo para viver em santidade. E quando você faz essa declaração todos os dias, quando você renova sua mente com a palavra, quando você se cerca de pessoas que te fortalecem em vez de te enfraquecer, quando você toma decisões radicais de fugir de tudo que te leva na direção errada, você começa a experimentar vitória. Não vitória perfeita, porque você ainda é humana, mas vitória progressiva, vitória que vai crescendo, que vai se estabelecendo, que vai te transformando de glória em glória. E um dia você vai olhar para trás e vai perceber: aquela tentação que antes te dominava não tem mais poder sobre você. Aquele desejo que antes te consumia foi substituído por algo maior. Aquela batalha que antes parecia impossível foi vencida pelo poder de Deus operando em você. Isso é santidade. Não é perfeição instantânea, é transformação progressiva. É você cooperando com o Espírito Santo dia após dia, escolha após escolha, até que o caráter de Cristo seja formado em você. E quando você chega nesse lugar, quando você prova que é possível viver em santidade, mesmo em um mundo corrompido, mesmo sem ter um marido, mesmo enfrentando todas as pressões e tentações, você se torna um testemunho vivo do poder de Deus. Você se torna prova de que a graça é real, de que a transformação acontece, de que Deus realmente capacita aqueles que confiam nele. E isso é mais poderoso do que 1000 sermões, porque uma vida transformada prega mais alto do que palavras. Uma mulher que vive em pureza em meio à corrupção é um milagre ambulante. Uma mulher que escolhe a santidade quando poderia escolher o prazer temporário é um sinal profético de que o reino de Deus é real. Agora, preciso te levar a outra dimensão dessa verdade. A mulher que dorme sem marido e vive em consagração a Deus se torna uma mãe espiritual. Ela gera filhos que não vieram do seu ventre, mas do seu espírito. Ela cria herdeiros que não têm seu sangue, mas têm sua fé. Ela deixa um legado que transcende biologia e entra na eternidade. Isaías capítulo 54, versículo 1, declara algo surpreendente:
Cante alegremente, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em canção, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos daquela que tem marido. Você captou isso? A mulher solitária tem mais filhos, não biologicamente, mas espiritualmente. E a história bíblica está cheia dessas mulheres. Mulheres que não tiveram seus próprios filhos, mas criaram filhos alheios. Mulheres que não geraram vida fisicamente, mas geraram destinos espiritualmente. Mulheres que não construíram uma família natural, mas edificaram uma família espiritual que impactou nações. Pense em Miriam, irmã de Moisés. Ela não teve filhos próprios mencionados nas Escrituras, mas ela foi profetisa. Ela liderou as mulheres de Israel. Ela foi uma das 3 pessoas que Deus usou para tirar Israel do Egito. Miqueias, capítulo 6, versículo 4 diz: Porque te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão, te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. 3 nomes: Moisés, Arão e Miriam. Uma mulher no mesmo nível de importância que os 2 homens. E quantas mulheres israelitas foram impactadas por ela? Quantas meninas cresceram vendo uma mulher na liderança e entenderam que Deus também as chamava? Quantas gerações foram marcadas pela adoração que Miriam liderou quando Israel atravessou o Mar Vermelho? Ela gerou filhos espirituais aos milhares. Ou olhe para Rode, a empregada que estava orando na casa de Maria, quando Pedro foi liberto da prisão em Atos capítulo 12. Ninguém sabe seu sobrenome, ninguém sabe sua história completa, mas sabemos que ela estava ali, orando junto com os outros. Uma jovem serva, provavelmente sem marido, participando de uma vigília de oração que resultou em um milagre poderoso. E quando o milagre aconteceu, quando Pedro bateu na porta, ela foi a primeira a reconhecer a voz dele. Ela tinha discernimento, ela tinha fé. E onde está Rode hoje? Imortalizada na palavra de Deus. Seu nome registrado para sempre como parte de um momento decisivo na história da igreja primitiva. Não porque ela casou, não porque ela teve filhos, mas porque ela estava no lugar de oração quando Deus se moveu. Você entende o padrão? Deus não está limitado por estruturas familiares. Ele não está preso a convenções sociais. Ele usa quem está disponível. Ele escolhe quem está consagrado. E se você está disponível, se você está consagrada, Ele vai usar você de formas que vão surpreender gerações. Mas ser mãe espiritual exige algo. Você precisa investir em outros. Você não pode viver só para si mesma. Você não pode ficar fechada em seu mundinho, lamentando o que não tem, ignorando as oportunidades que Deus está colocando na sua frente. Há jovens que precisam de mentoria, há crianças que precisam de uma tia espiritual, há mulheres mais novas que precisam de alguém que caminhou antes delas e pode ensinar o caminho. Tito capítulo 2, versículos 3 a 5, estabelece claramente: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Veja que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. Não diz que só as casadas devem ensinar. Diz que as mulheres experientes, as que já viveram, as que já aprenderam, essas devem passar o conhecimento adiante. E se você tem mais de 40 anos e já caminhou com Deus, você tem sabedoria para compartilhar. Você tem cicatrizes que podem servir de lição para outras. Você tem vitórias que podem inspirar as que vêm atrás, mas isso requer intencionalidade. Você precisa criar espaços. Você precisa abrir sua casa.
Você precisa disponibilizar seu tempo. Você precisa ser vulnerável o suficiente para compartilhar não apenas seus sucessos, mas também suas lutas, suas falhas, suas aprendizagens do caminho. E quando você faz isso, algo poderoso acontece. Você para de se sentir inútil. Você para de achar que sua vida não tem propósito, porque de repente você está vendo outras mulheres crescerem por causa do investimento que você fez nelas. Você está vendo jovens tomando decisões sábias porque aprenderam com seus erros. Você está vendo famílias sendo edificadas porque você ensinou princípios bíblicos que alguém aplicou. Isso é maternidade espiritual. E ela é tão importante quanto a maternidade biológica. Talvez até mais em certos aspectos, porque uma mãe biológica geralmente influencia seus próprios filhos. Uma mãe espiritual pode influenciar dezenas, centenas, milhares. Uma mãe biológica forma uma família. Uma mãe espiritual pode formar uma geração. E você não precisa ter um título para fazer isso. Você não precisa ser pastora, não precisa estar em um cargo oficial, não precisa ter credenciais eclesiásticas. Você só precisa ter coração disposto e vida consagrada. Porque as pessoas não aprendem do que você diz, elas aprendem do que você vive. E quando sua vida irradia a presença de Deus, quando sua conduta demonstra integridade, quando suas escolhas refletem sabedoria, você automaticamente se torna referência para outros. Mas há também outra forma de maternidade espiritual: intercessão. A mulher que ora é uma mãe que gera no espírito. Cada oração é como um parto. Cada lágrima derramada no secreto é como dor de travessia. E quando você intercede por alguém consistentemente, você está espiritualmente dando à luz o destino dessa pessoa. Paulo usava essa linguagem. Gálatas capítulo 4, versículo 19 diz: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Ele chamava os crentes de filhos e dizia que sentia dores de parto por eles. Não dores físicas, mas dores espirituais. A agonia de ver alguém ainda imaturo e interceder até que Cristo seja formado neles. E você pode fazer isso. Você pode adotar pessoas espiritualmente através da oração. Você pode trazer diante de Deus jovens que estão se desviando. Você pode clamar por famílias que estão desmoronando. Você pode interceder por pastores, por líderes, por nações inteiras. E quando você faz isso fielmente, quando você não desiste, quando você continua clamando mesmo quando não vê resultados imediatos, você está operando como mãe espiritual. E um dia, quando você chegar no céu, você vai se surpreender. Vão chegar pessoas que você nem conhecia pessoalmente e vão dizer: Você orou por mim. Eu não sabia, mas Deus me disse que havia uma mulher clamando pela minha vida. E foi por causa das suas orações que eu fui liberto. Isso vai acontecer, porque no mundo espiritual, oração gera vida, intercessão produz milagres. E a mulher consagrada, que usa seu tempo para orar, está literalmente mudando destinos. Estamos chegando ao final dessa palavra profética, mas antes de fechar, preciso abordar uma realidade que não pode ser ignorada. A diferença entre esperar em Deus e desperdiçar tempo. Porque há mulheres que usam a espiritualidade como desculpa para se esconder. Elas dizem que estão consagradas, mas na verdade estão com medo. Elas dizem que estão esperando em Deus, mas na verdade estão paralisadas por traumas do passado. E isso precisa ser confrontado com amor, mas com firmeza. Consagração não é isolamento. Santidade não é medo de viver. Esperar em Deus não significa sentar e não fazer nada. Significa viver intensamente no propósito dele, enquanto ele prepara o que vem depois. José esperou anos na prisão, mas enquanto esperava, ele administrava a prisão. Davi esperou anos antes de ser rei,
Mas enquanto esperava, ele cuidava de ovelhas, matava leões e ursos, vencia gigantes. Jesus esperou 30 anos antes de começar seu ministério público, mas durante esses anos ele trabalhava como carpinteiro, crescia em sabedoria, se preparava. Esperar em Deus é ativo, não passivo. É você desenvolvendo seus talentos, é você estudando, se capacitando, se preparando, é você servindo onde está agora, mesmo que não seja onde você quer estar. É você investindo em relacionamentos saudáveis, construindo amizades verdadeiras, fazendo parte de uma comunidade. Porque se Deus te chamar para casar amanhã, você precisa estar pronta. Você precisa ter inteligência emocional desenvolvida. Você precisa saber se relacionar. Você precisa ter tratado suas feridas, trabalhado suas inseguranças, curado suas mágoas. Um homem de Deus não vai querer uma mulher amarga. Ele vai querer uma mulher madura, equilibrada, que conhece seu valor, que está completa em Deus. E se Deus não te chamar para casar, você ainda precisa estar pronta. Pronta para impactar, pronta para liderar, pronta para ser usada em dimensões que você nem imagina ainda. Porque Deus não desperdiça a preparação. Tudo que Ele está desenvolvendo em você agora, tudo que você está aprendendo, tudo que você está superando, tudo isso vai ser usado. Talvez não da forma que você imagina, mas vai ser usado. Então pare de ver esse tempo como perda. Pare de olhar para a sua vida como se você estivesse em uma sala de espera, matando o tempo até que a vida real comece. Sua vida já começou, você já está no jogo, e o que você faz hoje determina quem você será amanhã. Provérbios capítulo 31 descreve a mulher virtuosa. E quando você lê essa descrição, você percebe, essa mulher não está esperando ninguém para viver. Ela compra campos, ela planta vinhas, ela faz negócios, ela cuida dos pobres, ela veste linho fino, ela é respeitada nas portas da cidade, ela ensina com sabedoria e só no final menciona que ela tem marido e filhos. Sua identidade não estava no casamento. O casamento era parte da vida dela, mas não era o que a definia. O que a definia era seu caráter, seu trabalho, sua sabedoria, seu temor a Deus. E quando o texto diz que seu marido e seus filhos a elogiam, é porque ela já era extraordinária. Eles não a fizeram extraordinária, eles apenas reconheceram o que ela já era. E é isso que você precisa ser. Extraordinária por si mesma, valiosa por si mesma, completa em Deus. Não esperando que alguém venha te completar, te validar, te dar propósito. Você já tem propósito, você já tem valor, você já tem chamado. E se um homem entrar na sua vida um dia, ele vai somar, não te completar, porque você já está completa. Filipenses capítulo 1, versículo 6, declara: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você percebe? Deus começou uma obra em você e Ele vai completar essa obra. Ele não desiste no meio. Ele não abandona o projeto. Ele vai terminar o que começou. E essa obra não depende do seu estado civil. Não depende de você ter ou não ter marido. Depende da sua cooperação com o Espírito Santo. Depende de você permitir que Ele te molde, te transforme, te purifique. Depende de você confiar no processo, mesmo quando dói, mesmo quando não entende, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Porque às vezes Deus trabalha no invisível. Às vezes, a transformação mais profunda acontece quando você não percebe. Você só vai ver quando olhar para trás e perceber. Aquela mulher insegura não existe mais. Aquela mulher carente foi substituída. Aquela mulher amarga foi curada. E no lugar delas, surgiu alguém forte, alguém confiante, alguém que conhece seu Deus e sabe quem ela é nele. E quando você chega nesse lugar, quando você realmente entende sua identidade, seu propósito,
seu valor em Cristo, aí sim você se torna plenamente disponível para o que Deus preparou. Porque você não está mais procurando alguém para te salvar. Você já foi salva por Jesus. Você não está mais procurando alguém para te dar identidade. Você já tem identidade nele. Você não está mais procurando alguém para preencher um vazio. Você está cheia dele. E uma mulher assim é uma ameaça ao inferno. Uma mulher assim não pode ser manipulada. Uma mulher assim não pode ser comprada. Uma mulher assim não pode ser intimidada, porque ela não depende de aprovação humana. Ela não vive para agradar pessoas. Ela vive para agradar a Deus. E quando você vive assim, quando essa é sua motivação central, você se torna imparável. Então hoje eu decreto sobre sua vida: você não é menos porque não tem marido. Você é poderosa porque tem Deus. Você não está incompleta. Você está estrategicamente posicionada. Você não está atrasada. Você está exatamente no tempo de Deus. E o que Ele está fazendo em você agora é a preparação para o que vem depois. Hoje se quebra todo o sentimento de rejeição sobre sua vida. Hoje se quebra toda a crença de que você não é suficiente. Hoje se quebra toda a maldição de solidão que tentaram colocar sobre você. Em nome de Jesus, eu decreto que você não está sozinha. Você está acompanhada pelo Rei dos Reis. Você não está abandonada. Você está guardada pelo Onipotente. Você não está esquecida. Você está gravada nas palmas das mãos dele. Isaías, capítulo 49, versículo 16 diz: Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Seu nome está escrito nas mãos de Deus. Você não é um detalhe esquecido. Você é uma prioridade divina e tudo que Ele prometeu sobre sua vida vai se cumprir. Não no seu tempo, mas no tempo perfeito dele. Não da forma que você planejou, mas da forma que Ele planejou, que é infinitamente melhor. Você é filha do Altíssimo. Você é herdeira do reino. Você é templo do Espírito Santo. Você é guerreira, intercessora, profetiza. Você é mãe espiritual de uma geração que ainda vai se levantar. Você é portadora de uma unção que o mundo não entende, mas que o céu reconhece. Você é perigosa para o inferno, porque você decidiu viver santa, decidiu permanecer fiel, decidiu não se vender, não se comprometer, não se contaminar. E por isso, hoje eu liberto sobre você uma unção sobrenatural. Uma unção que vai te dar discernimento para identificar o que é de Deus e o que não é. Uma unção que vai te dar força para resistir tentações que antes te derrubavam. Uma unção que vai te dar autoridade para falar em nome de Deus com poder. Uma unção que vai te usar para libertar cativos, curar feridos, restaurar famílias. Esta é a hora da mulher consagrada. Esta é a hora da mulher que não se vendeu. Esta é a hora da mulher que permaneceu fiel quando seria mais fácil desistir. E Deus está levantando um exército dessas mulheres. Mulheres que vão sacudir estruturas religiosas mortas. Mulheres que vão trazer reforma. Mulheres que vão anunciar a verdade sem medo. Mulheres que vão fazer o inferno tremer porque elas descobriram quem são em Cristo. E você é uma delas. Você não está lendo isso por acaso. Deus te trouxe até aqui porque esta palavra é para você. E agora você tem uma escolha. Você pode continuar vivendo na autopiedade, no lamento, na frustração. Ou você pode se levantar, sacudir a poeira, declarar sua identidade e começar a caminhar no propósito que Deus preparou para você. Eu profetizo que você vai escolher a segunda opção. Eu decreto que hoje marca o fim de uma era de lamentação e o início de uma era de manifestação. Hoje você deixa de ser a mulher que chora pelo que não tem e se torna a mulher que celebra o que Deus está fazendo. Hoje você deixa de olhar para o que falta e começa a usar o que você tem. E o que você tem é suficiente, porque você tem Deus. E se você tem Ele, você tem tudo. Se você tem Ele, nenhuma arma forjada contra você prosperará.
Se você tem Ele, nenhuma porta que Ele abrir poderá ser fechada. Se você tem Ele, nenhum propósito que Ele estabeleceu sobre você poderá ser frustrado. Então levante-se, levante-se da autocomiseração, levante-se da vergonha, levante-se da insegurança, levante-se e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre sua vida. Porque você não é definida pela ausência de um marido, você é definida pela presença de Deus. E essa presença te faz mais do que vencedora. Essa presença te faz instrumento de milagres. Essa presença te faz diferença na terra. Hoje você recebe isso. Hoje você declara isso. Hoje você caminha nisso. No nome poderoso de Jesus. Amém.